Oiê, salve, salve, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a esse lugar, espaço, a esse território de conexão ancestral, que a gente possa percorrer caminhos muito espiritualizados, que nossas travessias se entrelacem, se conectem, que nós possamos fazer da espiritualidade nossa guia dentro dessa missão, por esse Aie, que o amor seja a epistemologia a qual verdadeiramente ressubjetive, acolha e ressignifique as origens do nosso povo. Muito prazer, meu nome é Célia Raimundo, e é uma honra receber vocês aqui no Pode Pensar Preto. Então, que nesse primeiro momento nós possamos ter Exu enquanto o Senhor das nossas encruzilhadas, que nós possamos entender esse universo de saberes possibilitados por esse grandioso guardião. E nesse primeiro episódio, no episódio de hoje, que nós entendamos esse feminino de Exu, que nós entendamos esse gestar de Exu, que permeia a nossa ancestralidade. Então, que nós possamos nos reconhecer dentro desses ensinamentos. Então, é um convite que eu faço a você, um convite para que você se encontre e se ressignifique. E, acima de tudo, que você possa, aos poucos, ressubjetivando a si mesmo a partir da ruptura com o pensamento ocidental, colonial e, enfim, opressor. Que nós possamos fazer uma outra travessia, outras travessias, que, acompanhadas por Exu, serão imersos a muitas possibilidades. Então, que seja uma jornada não somente de conhecimento, mas de autoconhecimento. Então, Laroye Exu, que minha mãe lhe abençoe e que nós possamos fazer uma linda e imensurável, indizível travessia. Muito obrigada pela companhia, meu irmão. Muito obrigada pela companhia, minha irmã. Laroye Exu. Nesse primeiro momento, eu queria trocar uma ideia com vocês acerca do que viria a ser Exu, né? Então, vamos partir do entendimento de Exu enquanto uma epistemologia. Exu, nas religiões de matriz africana, enfim, nas religiões afro-brasileiras e de matriz africana, Exu se caracteriza como o guardião das encruzilhadas. Diz o Itã, né, e eu peço licença aos meus mais velhos para poder fazer uso dessa partilha, quero partilhar com vocês como que Exu se tornou esse guardião das possibilidades, esse guardião das encruzilhadas, e como a encruzilhada ela pode ser vista enquanto essa possibilidade epistemológica e, portanto, Exu também enquanto essa possibilidade epistemológica, né, de cruzo, recruzo e contracruzo para um recontar das, então, existências e possibilidades existenciais para o nosso corpo. Né? Então, reza o Itã, né, conta o Itã, que Orumilá fazia os seres humanos, né? E quando Orumilá estava ali a fazer os seres humanos, eu não sei se eu sou boa de história, tá? Depois vocês me contam nos comentários. Mas, enfim, eu aprendo os Itãs e eu acho
que são histórias assim, todo mundo conhece a história da Cinderela, da Rapunzel, da Chapeuzinho Vermelho, e ninguém conhece a história de como Exu se tornou guardião das encruzilhadas. Eu acho isso muito errado. Então, assim, eu não sou boa contadora? Posso não ser, mas quem sabe você seja um bom contador e reconte essa história que eu vou partilhar com você muito melhor do que eu vou te contar. E daí a gente vai contando, e é esse o fluxo, é esse o movimento, né? Então, conta o Itan que Orumilá fazia os seres humanos, né? E tava lá Orumilá fazendo seres humanos a partir do barro, e daí ele fazia a cabeça, ele fazia o cabelo, ele fazia os braços, enfim, ele fazia os seres humanos. Aí, esse é só um dos contos da criação dos seres humanos, tá? Então, tipo assim, tem muitos, e é isso que isso que é interessante, não somente de Exu, mas de toda a cultura iorubá, de toda a possibilidade de vivenciar a filosofia africana através do próprio corpo, de toda a filosofia africana. Não existe uma verdade única, não existe uma forma de se enxergar o mundo, não existe uma única forma de se ver o mundo, né? É esse o caminho que eu quero chegar, né? Não existe uma única forma de se ver o mundo, existem possibilidades. E eu lhes apresento aqui uma. Voltamos para o conto. O conto Itan, né? Conta o Itan que os orixás, eles iam entregar presentes a Orumilá pela feitura desses seres humanos, né? Porque os seres humanos, eles acabavam se dedicando a essa veneração aos orixás e tudo mais. Então, assim, os orixás iam agradecer a Orumilá pela criação de seres humanos, pela criação de tudo, né? Então, eles iam lá, entregavam presentes e tudo mais. Só que eles ficavam um pouquinho tempo, tipo, eles iam e ficavam 1, 2 horinhas, e daí eles já iam embora, eles ficavam pouquinho tempo, eles não ficavam um monte de tempo ali conversando com Orumilá. Mas quando Exu foi e ficou 16 anos vendo Orumilá criar os seres humanos. E Exu via o Orumilá criar a cabeça, e Exu via Orumilá criar os membros, e Exu via Orumilá criar os sentimentos, e Exu ficou 16 anos com Orumilá, vendo Orumilá criar todos os seres humanos. 16 anos Exu ficou lá aprendendo como criar os seres humanos. Chegou num determinado momento que Orumilá, ele não conseguia mais dar conta dos orixás e dos seres humanos. Ele precisava, porque era muita gente que ia visitar Orumilá, muita gente ia visitar Orumilá, e Orumilá não estava mais dando conta. E Orumilá falou para Exu, que estava lá há 16 anos já: Exu, vai para a encruzilhada, só deixa passar quem me trouxer a oferenda, porque quem não trouxer a oferenda não tem como atender. Aí Exu foi lá para a encruzilhada. Quando Exu chegou na encruzilhada, Exu pensou: pô, mas eu também quero oferenda. Então, o que Exu fez? Exu só deixava passar quem trouxesse oferenda para Orumilá e para ele, Orumilá e para ele primeiro, porque ele estava na encruzilhada, ele estava primeiro que Orumilá. Então, por isso que, assim, aí a gente vem com diversos poriços, né? Por isso Exu come primeiro, porque Exu está na encruzilhada, Exu é o rei da encruzilhada, Exu é o senhor da encruzilhada, Exu é o guardião da encruzilhada. Então, Exu está ali para receber essas oferendas que os orixás levavam a Orumilá. Os orixás e também, posteriormente, os humanos também, né, acabaram levando essas oferendas a Orumilá pela própria criação dos seres humanos.
né? Então, assim, essa é só uma das possibilidades epistemológicas de pensar a criação da humanidade, essa é só uma das possibilidades epistemológicas de se pensar a encruzilhada, de pensar o porquê Exu está ali e pensar o porquê Exu se tornou o guardião das encruzilhadas. Existem diversas possibilidades de se pensar Exu enquanto forma, de se pensar Exu enquanto processo, porque Exu é, para cima de tudo, uma função. Né? Ele é a função do movimento, Exu é ação, Exu é movimento. Então, quando a gente pensa possibilidades epistemológicas a partir do radical de Exu, a partir de um eixo que gira em torno desse espiralar exuístico que é Exu, a gente vai pensar nas diversas ramificações para as quais o corpo pode se pensar, pode ir. Quando alguém me disser quantas estrelas possuem o céu, eu paro de pensar as possibilidades epistemológicas para as quais o meu corpo pode advirgir. Então, Exu tem as mesmas quantidades de possibilidades dentro de suas nuances, dentro de suas encruzilhadas, são as mesmas quantidades de estrelas que nós temos no céu. Então, quando as pessoas conseguirem contar as estrelas, nós conseguiríamos dimensionar as possibilidades apresentadas por Exu. Dentro de todas essas possibilidades, dentro de todas essas nuances, essas encruzilhadas, esses caminhos, nós temos Exu Elebara. Né? Exu Elebara, ou Elegbara Exu, pode ser compreendido enquanto um poder mágico, né? Enquanto Exu dentro desse poder mágico, enquanto dentro desse poderio, mas poder não dentro dessa filosofia ocidental de dominação. Poder enquanto essência, enquanto da onde vem, enquanto ancestralidade, magia, não dentro dessa roupagem do diabólico, do maquiavélico, do mal, né? Não necessariamente a maldade ela vai ser usada, a maldade não, né? Mas não necessariamente o negativo ele vai ser utilizado para a maldade, não necessariamente o positivo ele vai ser utilizado para a bondade. Nós podemos dimensionar ambas as energias, ambas as cargas energéticas contidas dentro de cada ação a qual nós efetuamos a partir de Exu, que são dotadas dessa magia do indizível, que são dotadas dentro dessa magia do impensável, do invisível, né? Então, nós vamos caminhar dentro dessa possibilidade do Elegbara. E Elegbara, para além de tudo, né, não somente é mulher, né, dentro dessa roupagem do Ocidente, né, mas ela é além, ela é Obirim, né, ela é esse papel do gestar, né, então Exu Elebara, ele é esse gestar desse poder, ele é o gestar dessa magia, ele é o emanar de si algo que vem de dentro, né? Então, quando a gente fala de poder, quando a gente fala de magia, a gente está falando de algo que sai de nós, que é emanado por nós. Então, quando a gente fala de Exu Elegbara ou Elegbara Exu, a gente está falando em si de uma coisa que brota de nós. Quando nós falamos de Exu, nós estamos falando de algo que é de dentro. Né? Uma teórica que eu gosto muito e eu trago aqui para partilha, para nossa partilha, é a Oyeronka-Youmi. A Oyeronka-Youmi, ela vem dizendo que nenhum papel isolado define o Birim na Yorubalândia. Se algum papel é preponderante, é a maternidade e não a esposidade. Mas a maternidade em si não é apenas uma coisa, ao contrário, sugere uma multiplicidade de possibilidades para a categorização social. Então, quando a gente fala de Obirim, a gente não necessariamente está falando de uma mulher dentro dos padrões concebidos pelo Ocidente. A gente está falando de alguém que vai gestar, de alguém enquanto possibilidade, de alguém que vai gestar essas possibilidades, né? E ela vai gestar essas possibilidades dentro da onde? Ela vai gestar essas possibilidades dentro de Bará.
ela vai gerar essas possibilidades dentro do próprio corpo, né? Então eu trago para enquanto pensar essa outra possibilidade epistemológica, Exubará pensa essa outra possibilidade epistemológica dentro do corpo. Compreendendo esse corpo enquanto cabaça, esse corpo cabaça, né? E daí eu lhes apresento o Itã de Exu, quando ele encontra a feiticeira, e então compreendemos as 3 cabaças de Exu, né? Que ninguém é só uma coisa, ninguém é só um, né? E daí temos diversas filosofias para reforçar a ideia de que não somos só um. Eu lhes apresento uma e posteriormente eu vou lhes apresentar mais uma outra que dimensiona de uma maneira muito mais material essa possibilidade de não se ser só um, de se ser vários dentro da possibilidade de sermos corpo, né? De sermos essa cabaça. Exu andando na mata, né? Conta o Itã, que Exu andando na mata, ele encontra uma feiticeira. Essa feiticeira está com 2 cabaças na mão. Em uma das cabaças, essa feiticeira apresenta tudo que existe de belo, tudo que existe de mais maravilhoso no mundo. Ela apresenta o bem. Dentro da outra cabaça, a feiticeira ela apresenta o mal e tudo que existe de mais tenebroso, de mais trevoso dentro dessa sociedade, né? E ela apresenta as 2 cabaças a Exu. Quando ele entrega essas 2 cabaças a Exu, Exu olha bem as 2 cabaças estão partidas, né, ao meio. Exu junta as 2 cabaças e mexe. Após chacoalhar essas 2 cabaças, Exu desvira as 2 cabaças e observa que o que existe dentro de uma está contido na outra, o que está contido em uma está dentro da outra também. Então, as 2 cabaças estão juntas, são complementares. As 2 cabaças hoje manifestam uma terceira cabaça. E o que viria a ser a terceira cabaça de Exu? A terceira cabaça de Exu viria a ser o tudo. Ninguém é uma coisa só. Nós somos o bem, nós somos o mal, nós somos o tudo, nós somos o todo. Nós somos o que existe de positivo, mas também somos o que existe de negativo. Nós somos não a dualidade, mas sim a resposta do universo para como movimento, que é a movimentação de tudo, que é a movimentação de todo, que desemboca, que se aterra, que se cabaceia, que se toca dentro de Bará, dentro do corpo, desse corpo, enquanto forma de possibilidade de se reontologizar, de se repensar, de se partir a responder de outras formas para com a existência que nos é dada. Uma possibilidade de ressubjetivar as nossas, então, existências. Uma possibilidade de encruzilhar outras existências incorporadas à nossa existência para que, então, se faça outras histórias fabuladas a partir das nossas. Então, é mais ou menos um pouquinho do que eu tinha para entregar para vocês hoje. Eu espero que este caminho seja um caminho de ressubjetivação das nossas existências, que seja um caminho para que nós compreendamos nosso corpo enquanto essa cabaça de possibilidades e que nós, então, a partir dessas possibilidades, possamos construir outras possibilidades mais justas, mais humanas, de reexistência, de ressubjetivação, de ser sendo a partir de quem já se foi, de ser sendo a partir de quem se é, de ser sendo a partir de quem podemos voltar a vir a ser. Então, que seja uma entrega que alimente vosso Uri e que nos possibilite outras mais trocas a partir daqui. Muito obrigada, muito axé, meu irmão, muito axé, minha irmã.